Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o violista mais style que eu conheço, Iberê. Tudo bem com a vossa pessoa? Tudo bem, Jean. Que bom. Obrigado pelo convite. Como foi a viagem até Cotia, cara? Foi ótimo, eu tava dormindo. Mas foi ótimo. Pra quem não teve o prazer ainda de lhe conhecer, conta pra galera quais são as suas atividades musicais nesse exato momento. Olá, pessoal. Eu sou Iberê Carvalho, violista, professor. Bom, atualmente estou chefe de naipe das violas da Orquestra de Santo André, dou aulas particulares e estou muito envolvido em festivais, dando aula em festivais e sou coordenador e diretor do Ubuntu Ensemble. Que legal. O que é o Ubuntu Ensemble? Bom, o Ubuntu Ensemble é o tesouro do meu coração, né? É um grupo de música de câmara, né? Um grupo de música de câmara, ou seja, música para pequenos grupos, de uma formação aberta, ou seja, a gente vai desde duos até pequenas orquestras, vamos dizer assim, formado por músicos e musicistas pretos e pretas de todo o Brasil, que a gente se juntou para fazer música e também levar, né, trazer à tona essa questão do apagamento das pessoas pretas dentro da música de concerto no Brasil. Agora, uma questão... Acho que eu até já fiz algumas perguntas pro Willer, que é seu colega, que inclusive está aqui no estúdio acompanhando a gravação, que é um violinista do qual sou muito fã, que faz parte também do Ubuntu. Mas como que é a logística de reunir tanta gente de lugar diferente? Bom, a logística depende basicamente de financiamento, né, Jean? A gente sabe que deslocamentos são caros. Então, dependendo de quanto de financiamento eu tenho, eu posso trazer pessoas de mais longe. Mas, no geral, tem sido até agora, porque a gente não tem ainda um patrocínio, patrocinadores... Patrocinem. Tem sido assim, eu estou numa cidade X, então eu chamo os músicos que são dessa cidade ou que estão mais próximos dessa cidade, né? Foi assim em Salvador, foi assim em Minas, é assim em São Paulo normalmente, que eu vou juntando o pessoal assim. Quando, por exemplo, a gente fez um concerto no Sesc no ano passado, que foi basicamente o concerto que consolidou o Ubuntu Ensemble, que foi numa formação de cordas e piano. Aí a gente tinha uma verba legal de passagem, de cachê, aí eu pude trazer todo mundo, cada um de seus lugares, para poder fazer esse concerto. Mas E quem geralmente vai atrás dessa verba é você? Sou eu, sim. Porque eu fico pensando, você já tem uma super carreira como violista e professor e ainda tem que fazer esse trabalho de produção, né? Cara, então, essa é uma situação que a gente tem que cada vez falar mais e normalizar. Atualmente, se você quer fazer alguma coisa fora das instituições, você vai ter que correr atrás. E assim, eu fiz o Ubuntu, a gente montou o Ubuntu Ensemble a partir de um pensamento comum, mas eu não tenho dinheiro, nem uma coisa financeira para dar suporte a alguém para fazer isso para mim. Entendi. Então eu tenho que fazer. Senão não vai sair. Ninguém vai dizer assim, nossa, que bonitinho eles ali, chama aqui. Se eu não for bater nas portas, se eu não for dizer assim, olha... Aí o povo, e contrata com quem? Comigo. E iluminação? Comigo. E a logística de passar? Comigo também. E, sabe, então alguém tem que se responsabilizar por isso, por enquanto. E essa veia de produtor, ela veio do quê? De onde exatamente? Que bom que você perguntou isso, que eu vou poder falar dessa pessoa. Veio de uma pessoa muito especial, que é uma grande pianista, que é minha madrinha musical, minha mãe 2 musical. Ela chama Celina Chervinsky. Pianista, ela tem um duo com o marido dela, que é meu padrinho, Miguel Rossellini, lá em Minas Gerais, lá em BH, que ela é uma grande pianista, grande professora, solista,
Inclusive, ela esses dias estava tocando em Belém, o concerto para 2 pianos do Poulenc. Essa mulher, ela mudou a minha vida. Eu fui para Belo Horizonte estudar e aí, no primeiro semestre, eu fiz aula de música de câmara com essa mulher. E ela virou a minha cabeça do avesso. Ela, tipo assim, Iberê, música de câmara é isso. Tipo assim, ela pegou minha cabeça e fez assim. E colocou um universo lá dentro. E ela é produtora. Ela tinha, na época, ela era diretora de 3 séries de concerto, ela era membro do conselho diretor artístico da Filarmônica de Minas, e ela era banca do concurso de música de câmara de Karlsruhe, na Alemanha. Então, eu trabalhava com ela muito próximo. Então, eu via esse dia a dia de como é que era, de que organizava, quem vai para aqui, quem vai para onde, a lei que foi assim, que agora deu tanto dinheiro, agora dá menos, agora dá mais, mas tem que ir por aqui, tem que ir por lá. Tudo isso eu aprendi com ela. E essa veia de produção, ela que me incentivou a ir nesse caminho. Que maravilhoso. Eu vejo assim, até falando um pouco por mim, pela maioria das pessoas que eu vejo, a maioria, vou falar do geral, pelo menos não necessariamente que é a realidade, mas é a minha percepção da realidade. Você estuda bem o seu instrumento e arruma um lugar que tem uma cadeira para você sentar e fica lá. Exatamente. E então, assim, você não só fez isso e chegou num nível maravilhoso de instrumento, que hoje eu tive o prazer de ver pessoalmente, solando a Sinfonia Concertante do Mozart, maravilhoso. Mas tem essa habilidade ou essa gana de conseguir o que mais eu posso fazer, das coisas que eu realmente quero fazer, e não dentro de uma instituição que é o caminho normal, vamos chamar assim, né? É engraçado isso, porque o Abel Rocha, que é o maestro da orquestra onde eu toco, ele sempre fala assim, o Iberê não queria estar aqui. Eu insisti muito, esse chefe de naipe faz muito charme. Falei assim, na verdade é porque, justamente, eu fui para a Alemanha estudar e todo o meu estudo lá na Alemanha, ele não foi voltado para orquestra. Ele foi voltado para música de câmara. Né? Eu fui para estudar quarteto de cordas, e depois formei 2 quartetos com piano, e eu morei lá quase 6 anos. 6 anos na Alemanha. Exato. Então, tipo assim, foi uma atividade muito intensa de música de câmara, que eu já tinha criado, o bichinho da música de câmara já tinha me bicado na faculdade com a Celina. Então, já tinha me apaixonado por isso. Então, a orquestra não era, para mim, o primeiro plano. Tipo assim, quero passar em tal orquestra e ficar sossegado. Uhum. Mas eu tinha noção que música de câmara não é um mercado no Brasil. Você tem que fazer esse mercado com um facão na frente de você. Você tem que abrir. Que é o que você está fazendo. Exato. Então, se não tiver pessoas dispostas a fazer esse trabalho fora da orquestra, porque, por exemplo, a OSESP tem um quarteto, a Filarmônica tem um quarteto, tem a série de música de câmara da Filarmônica, tem a série de música de câmara da OSESP, mas tá ali, eles estão respaldados pela instituição e precisa ter. Uhum. E é ótimo que tenha cada vez mais, que tenha da Filarmônica de Goiás, que tenha todas as instituições. Exato, do Teatro Cláudio Santoro, da OSPA, da OSBA, que tenha. Mas quem está de fora, tem muita gente que não está nessas instituições que é muito boa, que precisa estar também, que quer estar tocando, que toca bem esse tipo de música, sabe? E a gente precisa fazer com que as pessoas se acostumem a ir, a assistir um quarteto, um sexteto, um quinteto, um duo. Nossa, teve algumas pequenas palavras com o Willer enquanto a gente estava almoçando de o quanto que se os governos percebessem o quanto não estou falando para acabar nenhuma orquestra sinfônica, pelo amor de Deus. Não é disso que estou falando aqui. Porém, entretanto, todavia, o quanto que é mais barato manter grupos de câmara
E os grupos de câmara são muito mais versáteis para você fazer muito mais coisas. E não tem tanto. Tem menos problema. Muito mais fácil de produzir. É muito mais fácil. Você não precisa de um teatro. Eu sempre falo assim, meu sonho, assim, de... É bom ter um teatro, mas não precisa. Meu sonho era, tipo assim, um circuito nacional de música de câmara, sabe? Uhum. Em que... Porque é muito simples. Você, por exemplo, se eu coloco, sei lá, 4 quartetos de corda, 4 quintetos de sopros. Pronto, põe numa van, põe em várias vans, dá pra fazer em um mês o estado inteiro. Uhum. E aí dá pra tocar em sala de concerto, em igreja, Escola. em centro comunitário, em terreiro de candomblé, em escola. Dá pra tocar em qualquer lugar. E assim, num baixo custo, com uma versatilidade de repertório que vai desde do primórdio do standard do repertório europeu até arranjos de música popular, sabe? É muito acessível. Uhum. Dá para fazer muitas combinações, chamar alguém, por exemplo, dá para fazer um quarteto de cordas com um grupo de percussão da comunidade ou um grupo ou um rapper, ou, sabe? Dá para fazer muitas junções. Quarteto de cordas e banda. Dá para fazer muita coisa com a cultura que já tá lá. Porque uma das coisas que não dá mais é essa noção de que vamos lá mostrar a cultura. O que é cultura de verdade? Vamos lá. Vamos mostrar a cultura, esse pessoal. Sabe? Todo mundo tem cultura. E assim, e a gente tem muito mais a ganhar. A música clássica ainda é muito meio engessada nesse sentido. Porque a gente toca música de pessoas que morreram há muito tempo. Então a gente não tem contato. A gente não tem como dizer... Mozart era assim, porque a gente não Você tem uma ideia de como era, uma remota ideia de como era. Exato. Então, e aí a gente perde o contato com a atualidade. A gente perde contato com a contemporaneidade do lugar. Uhum. A contemporaneidade e a localidade. E é uma coisa que a galera... eu vou fazer bem esdrúxulo que eu vou falar agora. Mas a galera critica muito... E ainda, apesar de ser não necessariamente pro tipo de público que a gente tá falando aqui, mas a galera critica muito o André Rieu e eu acho genial o que ele faz quando chega nos lugares. É genial, porque o cara, ele leva, beleza, a pompa da música clássica da mais pastel possível, mas tá tudo ótimo, porém sempre tem música daquele país onde ele tá indo tocar. Assim, tem várias ressalvas, né? Sim. Com o André Rieu, mas assim... ele é bem sucedido. E ele vai até as pessoas. E assim, ele não vai ficar... As pessoas dele, não é exatamente... Exato. Assim, ele tem um público-alvo e um público-alvo grande. Uhum. E assim, você quer não, ele tá lotando. Ele lota qualquer coisa que E ele muito fizer. mais gente começa a estudar música clássica por causa do André Rieu do que por causa de quem você mais admira. Assim como o Andrea Bocelli. Assim como Andrea Bocelli, a David Garrett, nossa, Lindsey Sterling, dá pra falar um monte de nome. Exato. Tem vários nomes que beiram que vão nesse limiar que a música erudita se priva muitas vezes de, é popularesco. Esse tipo de coisa a gente não pode fazer. Eu odeio essa palavra, popularesco, né? Porque é um termo pejorativo de popular, né? Uhum. A música erudita tem, às vezes, medo de ser popular, de voltar a ser Sendo popular. que quando a gente vai até as fontes, grande parte das músicas que chamamos de música clássica, música erudita, bebem exatamente da fonte do popular. Isso foi um papo que você teve, assim, bastante com o Renatinho, com a Carla Raiz aqui, né? Eu acompanho. Dá pra pegar... Solo do terceiro movimento Da primeira jogada. do Mahler. É o Frère Jacques menor. É literalmente o Frère Jacques menor. E se você pegar
várias coisas vão ter, né? Desde a partita de bar em Bumbum Tantan, até se você pegar, tipo assim, vamos ser cult, por exemplo. Os Saltimbancos do Chico Buarque tem uma citação da fantasia coral do Beethoven. Tanto juntos somos fortes, somos flashes, somos argos, tatati. Isso é o tema da fantasia coral. E aí tá lá, porque Chico Buarque, não, música popular brasileira. Mas é que agora Chico Buarque já é erudito. Já é erudito. Porque na época não era. Exatamente. Mas eu tô falando, tipo assim, que essa música dita erudita, ela tá em todos esses lugares. Do Bumbum Tantan, a Chico Buarque, ao Apocalipse. Cara, e uma das minhas missões vai ser pouco a pouco nesse podcast desemplacar essa palavra erudito. Porque é só no Brasil que tem essa porcaria de nome. Eu gosto de usar música de concerto. Música de concerto. Eu acho Mas bom. sabe o que eu acho que é mais popular? Música clássica. É que aqui no Brasil tem essa coisa. Não, porque música clássica é a música composta no período clássico. Só que, se você vai para os Estados Unidos, é classical music. Se é Beethoven, é classical music. Se é Schumann, é classical music. Se é Mendelssohn, é classical music. Se é Paganini, é classical music. Eles não têm um erudite music. É concert music. Mas aí vem a discussão filosófica do que é clássico, o que não é clássico. Mas a definição, se você for olhar uma definição de dicionário, é algo que sobreviveu ao tempo. Ponto. Mas aí tipo, fica amplo, né? Tipo, o filme clássico, o que é um filme clássico? Star Wars. Star Wars, para algumas pessoas, já é um clássico. É um filme que tá sobrevivendo ao tempo, apesar de não ser faz tanto tempo assim ainda, né? 1977. 77 o primeiro? 77. Sério? Mas, Sério? por Caramba. exemplo, se a gente pensa no Vento Levou. É um clássico. O vento já levou, né? Quer dizer, não levou ainda, é clássico. Exato. Então, tipo assim... tem esses problemas de terminologia. Ou, quando a galera pega e fala de ABBA, é um clássico. ABBA, Cher, Madonna. É que fica mais abrangente, mas é a definição que se usa no mundo inteiro, classical Sim. music. Ou Musik Klassik, sei lá. Como que é em alemão? Clássica música. Então, aqui no Brasil, não, aqui é música erudita. Porque o problema da palavra erudito é que dá um negócio assim, é para os entendidos. Porque se você não entende, você não consegue apreciar. E aí... Tipo Mas assim, porque erudito realmente vem de erudição. erudição, de algo mais inteligente do que o resto. E aí, você vê assim, aí as pessoas quando falam de música, e eu vou usar o termo música clássica, porque é o que eu prefiro, ou música de concerto, que também é bom, as pessoas, o público geral fica com a impressão de que, poxa, eu não vou lá porque eu não sou entendo. entendido. Eu não entendo. E ninguém tem essa preocupação com filme. Nossa, eu não vou assistir esse filme porque eu não entendo. Jean, cara, eu tenho uma amiga que ela agora ela é casada com um amigo meu, mas eu a conheci em outro contexto. Ela não tinha nenhuma vivência de música clássica, erudita, nem nada. Uhum. O que ela... A maior parte da música que ela ouvia era funk. Uhum. E aí, um dia, ela foi e assistiu um concerto do grupo de percussão da UFMG. O grupo de percussão da UFMG, na época, tocava música contemporânea. Uhum. Música de concerto contemporânea. Que pra quem é público geral, normalmente é ruído. Não, tem uma vertente, vai. Depende de que tipo de música contemporânea a gente tá falando. Mas assim, era... Mas o estereótipo é esse. O estereótipo era tipo assim... É totalmente desconstruído do que foi construído ao longo dos tempos. Uhum. E aí, tipo assim... Xenakis, John Cage... muitas coisas. Mas ela foi tão impactada pela performance do grupo que depois a gente se conheceu e ela falou assim, nossa, Iberê, olha só a minha playlist. Aí tinha lá Anitta, Daisy Tigrona, Ribondes B, do Xenakis. Aí tinha Workers Union, do Andreessen. Aí tinha Anitta de novo. Aí tinha Bono Alphabet. Eclética. Não, mas assim, ela não ouvia Mozart. Ela não ouvia Beethoven. Ela estava sendo impactada por música contemporânea.
de John Cage pra frente. E eu ficava assim, gente, mas... Como assim? Mas ela ficou impactada de como aquela música foi apresentada a ela. E aí ela ficou curiosa. E aí ela foi buscar. E aí... E hoje em dia com... Spotify, etc. Spotify, todas essas coisas, você acha as coisas. E aí pronto. Tipo assim... Mas o primeiro contato da pessoa com aquele tipo de música foi uma performance absolutamente envolvida. As pessoas estavam lá com muita vontade de fazer. E se dedicaram muito e estavam ali inteiras. Não era tipo assim, eu quero tocar certo. Elas estavam absolutamente se divertindo, porque eu estava lá. Uhum. E eram meus amigos que estavam tocando. E assim, eu sinto que muitas vezes eu tive algumas vezes de dirigir festival, né? Eu tenho o meu festival de música de câmara, minha academia de música de câmara. Qual o nome do festival? Foi a Academia de Música de Câmara de Belo Horizonte. Ok. E o Festival de Música de Câmara de João Pessoa. Foram esses dois. E eu estava sempre pensando assim, como é que eu vou... O que eu vou falar? Como é que eu vou me dirigir às pessoas que vão assistir? Porque, por exemplo, o repertório do Festival de Música de Câmara de João Pessoa era basicamente compositores do século XIX da Alemanha. Uhum. Era Brahms, Schumann e Schubert. Uhum. E aí, eu, tipo assim, como fazer isso fazer algum sentido para a população de João Pessoa que não tem contato com essa música, que não tem contato com a Alemanha, que o século XIX foi há muito tempo atrás. Aí eu falei assim, bom, o que é que pode unir essas duas experiências tão distantes? Drama. A carga emocional. Porque, por exemplo, a gente ia tocar o terceiro quarteto do Brahms, Uhum. que é intitulado Werther, né? Por causa do paralelo do Werther. Então, fiz o paralelo dos sofrimentos do jovem Werther com a vivência do Brahms e a Clara e o Schumann. E aí eu falei assim, bom, ninguém sabe quem é Brahms, quem é Schumann, quem é Werther, quem é Goethe. Mas todo mundo gosta de uma fofoca. Isso não importa. E todo mundo gosta de uma fofoca e todo mundo sabe o que é ter um amor correspondido, mas não possível. E aí, quando eu comecei a entrar nesse âmbito, e dizer assim, então, trata-se de você se apaixonar pela mulher do seu melhor amigo, ou pelo cônjuge do seu melhor amigo, amiga. E esse amor ser recíproco. Mas você não poder fazer nada a Mas respeito. não ser concreto. E as duas pessoas... E esse amor ficar nessa ebulição. E aí eu fui desenvolvendo a história... Cara, quando a gente tocou o primeiro acorde, que eu associei o primeiro acorde ao tiro, que o Werther deu a si, e as inflexões das cordas ao nome Clara, Clara. Cara, todo mundo ficou tipo assim... Você sabe? dá uma linha para que as pessoas possam se comunicar. Exato, e não tem nada a ver com dizer, tipo, aqui o violino faz aqui, aí a viola entra numa quinta, e aqui não sei o quê, e aí você vai ver que o piano faz uma... É tipo assim, vamos conectar. O público não sabe o que é uma quinta, o que é... Não, e não quer saber e não precisa saber. Assim... Assim como o público do cinema não quer saber, isso aqui é um plano americano e essa luz é uma luz não sei o quê. Contra-plongé, não sei o quê. Não vai, não precisa. Assim como a gente não precisa saber a fórmula de Bhaskara até hoje. E ela tá funcionando por aí. Tá ótimo. A gente só tem isso aqui porque teve a fórmula de Bhaskara um dia. Bravo, a Bhaskara. Mas, tipo assim, essa ligação dramática, ela não tem lugar nem tempo. Todo mundo sabe o que é esse sentimento. Ele pode ter conotações diferentes. Mas quando eu falo
As pessoas entendem. As pessoas entendem. E entendem em português, em alemão, em inglês, em espanhol, porque já fui falar sobre isso em italiano, né? Tipo assim, eu fui fazer um recital na Itália só de música brasileira, para viola e piano. E aí eu também tinha que... Como é que eu falo de canto de Xangô de Baden-Powell em italiano? Sabe? Então, tipo assim, tinha que trazer para um lugar meio entendível. E aí, quando você tem esse, pelo menos essa vontade de se fazer entender, vontade de não catequizar, e sim de catequizar, desculpa, mas assim, num sentido antigo da palavra, né? Nada... No sentido colonizatório. Exato. Quando você tem o respeito pela plateia e você quer que a plateia... Você quer apresentar essa nova perspectiva. Uma opção. Eu quero dar uma opção às pessoas. Tipo assim, mais uma opção. Existe isso que você já ouve, isso que você faz, tudo isso é válido. E tem isso aqui que eu faço. Que tal? Se propor a ouvir isso aqui. São ferramentas diferentes para comunicar um sentimento que você sabe o que é. Aí a gente tem a chave de construir uma comunicação menos violenta e assim, mais convidativa. Menos de cima para baixo e mais de fazer junto. Não tem que ser de cima, porque de cima de onde? Se a gente pensar bem, a gente está em cima de onde, né? Aquele podcast lá, aquele episódio com o Renatinho, para mim foi muito bom. Porque, tipo assim, a gente está em cima do quê, né, na verdade? Porque se a gente pensar, a música clássica, ela vive assim muito por um fio de existência. Porque ela não se sustenta ainda. E nem sei se vai por ela, só pelos ingressos que vende. Não. Ou pela publicidade que faz. Não. Exato. Se a gente parar pra pensar na estrutura das grandes orquestras do Brasil, que eu vou falar que eu conheço mais. Sim. Elas são ligadas geralmente ao Estado, porque o Estado tem dinheiro infinito, entre aspas, e pode manter. Porque se você vai ver uma estrutura... Vou falar da USESP porque é um lugar... A sala eu frequento mais. Como você mantém uma estrutura daquela com ingresso? Ou assinatura. Ou com assinatura. Não tem como. Não tem como, absolutamente. Sem contar que ingresso e assinatura faz também com que o público fique ainda mais nichado. Quem pode pagar? Quem pode pagar pelo ingresso? Quem pode pagar pela assinatura é um nicho X. Mas Iberê, tem concertos matinais que são gratuitos e as pessoas podem vir até nós. Cara, esse papo, assim, sempre... Eu nunca entendi exatamente esse papo. Porque, assim, as pessoas até podem ir até você. Eu não sei se elas estão muito confortáveis para ir até você. Não, elas estão absolutamente desconfortáveis. Assim, elas até podem, mas assim... Os espaços não são convidativos. Lógico que não são. E assim, em vários fazendo uma ressalva, eu sei que, especialmente nos últimos anos, está havendo um esforço grande para que seja mais convidativo. Sim. Não é uma crítica, eles não estão fazendo nada. Nós sabemos que estão. Não é isso, gente. Exatamente. Não cancelem. Mas até eu mesmo, quando em 2018 foi a primeira vez que eu vim a São Paulo, e eu eu pude ir para a Sala São Paulo pela primeira vez, e eu fui bem... Você foi você. Você foi você, né? Nós sabemos. A gente conhece o chinelo, Enfim. o chinelo. E você entrou? Não. Pois é. Não foi algo agradável. Pois é, eu vi a propaganda... Eles lançaram um vídeo, que é um vídeo legal. Sim, de como você vai para como você vai para a Sala São Paulo. E aí vai pessoas de todos os estilos, não sei o quê.
Só que o vídeo passa uma vibe meio que sempre foi assim e... Assim, gente, olha... Que bom que é assim agora. Mas assim, isso vai em vários níveis, né? Uhum. Acontece em todos os níveis. Eu acho que a música clássica no Brasil, ela tá se tornando mais diversa de baixo para cima. Como assim? O que eu falo de baixo para cima é, tipo, no âmbito de juventude mesmo, né? Uhum. O advento dos projetos sociais no Brasil, os projetos sociais voltados para a música de concerto, trouxeram para o cenário da música de concerto uma diversidade de pessoas. Pessoas, corpos, cores, gêneros, expressões de sexualidade diversas, abertas. Uhum. Porque a juventude tá vindo aí com outra cara. Tipo assim, essa cara, esse Iberê que eu sou hoje, quando eu comecei, já era impossível ser. Ter esse cabelo, me vestir dessa forma, era impossível. Eu não ia tocar em lugar nenhum. Uhum. E assim, sempre com o discurso de não, o que importa é você tocar bem. Se você tocar bem... As portas abrirão magicamente para você. Magicamente. Né? Tem... Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava assistindo uma prova numa orquestra no Nordeste, na época, e uma pessoa, uma mulher trans, foi fazer a prova. Uhum. E ela foi o mais comportada possível naquele momento. Isso foi em 2007, por aí. Ou seja... Quase 20 anos atrás. Essas discussões nem estavam ali. Ela foi de alcinha, de escarpão baixo, sabe? O cabelinho, óculos, assim... Ainda estava muito andrógena, mas assim, já era uma mulher trans. Ela já se identificava assim. E tocou um dos melhores concertos de Max Bruch que eu ouvi na minha vida. Tocou o biombo, ela tocou o Mozart, tocou os excertos, caiu o biombo, quando caiu o biombo, aí a banca já fez assim. Biombo é uma... Bom, a maioria das pessoas sabe, quem não sabe, basicamente é uma estrutura que você não vê quem está tocando. Isso. Quando caiu o biombo na segunda fase, ela foi tocar o concerto de Max Bruch, e foi um dos melhores Max Bruch que eu ouvi na minha vida. Essa pessoa já não está mais entre nós. Mas eu me lembro do rebuliço que foi, da banca se levantando, revoltada, que na minha orquestra não vai ter traveco. Então, tipo assim, não é assim. Não é tipo, só você tocar bem. Tem vários outros fatores. Né? Hoje em dia as coisas estão muito mais avançadas, a gente já está conversando em outro patamar. É muito mais avançado, significa que existe conversa. Exato. Não é que existem essas pessoas nas orquestras, mas existe a conversa. Exato. Exatamente. Mas a gente precisa avançar cada vez mais. Uhum. E esse avanço está vindo da base. Porque você olha assim, se você vai assistir um concerto da Orquestra Jovem daqui, de São Paulo, você vai ver uma esmagadora maioria preta, não branca, diversos cabelos, diversas expressões. Uhum. E aí se você vai ver outros projetos, né, Ação Social pela Música no Rio de Janeiro, Neo Gibá no Salvador, várias, elas vêm trazendo uma cara de Brasil. Que é um monte de gente diferente junto. Uma cara de real, uma cara de realidade. E traz também isso fazendo um link com o Ubuntu vem meio para dizer assim, gente, as pessoas falam assim, nossa, Iberê, por que você fez um grupo de pessoas só de pessoas negras? Eu pensei, caramba, eu nunca tinha visto pessoas negras tocando música clássica. Cara, teve um aluno que me quebrou uma vez. Mas antes de eu falar com o aluno que me quebrou, porque a produção vai ficar muito chateada vendo esse podcast, porque eu esqueci de falar que tem episódio novo toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã.
E que quem é membro tem acesso antecipado. Então, se você for membro, R$ 7,99 por mês, você tem acesso antecipado à gravação dos podcasts. Estamos gravando no dia 26 de maio. Você poderia estar ouvindo perto do dia 26 de maio e não tá. Seja membro, gente. Seja membro, toca aí embaixo, seja membro. E esse episódio é patrocinado pelo curso gratuito do violino didático, onde a pessoa aprende do zero até a primeira música em 7 dias. E vai ser o Asa Branca, tá? Se você estiver vendo esse episódio perto do lançamento dele. Então o link tá aí embaixo, cadastre. Se você não sabe nada de violino, mas tem o violino aí, eu te garanto que se você seguir o passo a passo, você vai tocar o Asa Branca em menos de 7 dias. Um aluno me quebrou uma vez, porque eu tenho uma lista de referências que eu passo para os meus alunos, de violinistas. Que ela ainda não é nada... não sei se a palavra correta é heterogênea. Diversa. Né? Ela não é nada diversa por enquanto. Certo. Mas é uma preocupação que já está na minha cabeça. Ainda não está muito na realidade, mas está na minha cabeça. Que é de violinistas que eu recomendo os meus alunos escutarem para ter uma referência do que é um bom som, o que é uma boa execução e tudo mais. E aí, esse aluno, ele identificou muito bem e falou, poxa, gente, eu queria ouvir mais pessoas pretas. Porque não tem... Até esse momento não tem... Eu acho que ainda não tem nenhum nome de violinista preto ou preta tocando. Na sua lista. Nessa lista, é. E aí, eu fui parar para pensar de memória. Quais que eu sei de memória? Uhum. E aí, eu lembrei que eu não sei nenhum. Não é que eu não sei... Nossa, eu sei poucos. Não. Naquele momento... Agora eu já sei falar alguns. Mas naquele momento, eu não sabia nenhum. Nenhum nome. Nem de violino, nem de nada. Tipo assim... Exato. E assim, uma das coisas que me perguntam bastante sobre o Ubuntu é tipo assim, Iberê, que impacto você sente no trabalho que vocês fazem, né? Uhum. Fala assim, olha, depende muito da faixa etária. Cada faixa etária reage diferente ao Ubuntu. Tem gente de uma faixa etária um pouco mais alta, né? Uhum. Tipo assim, mais velho. 50 mais, que fala assim, olha, gente, uau, essas pessoas pretas fazendo... Nossa, como eles são excepcionais. Eles tiram a gente um pouco como exceção. Uhum. Como uma coisa... Eu vou fazer a pergunta de tio. Na sua opinião, não é exceção? Não. Ok. É só... Nós só estamos colocando luz numa coisa que já estava há muito tempo. Uhum. Só que as pessoas não apareciam. Existem pessoas pretas fenomenais fazendo música clássica, música de concerto no mundo e no Brasil há muito tempo. Só que elas são escanteadas pela história. Em todos os âmbitos. Uhum. Nas cordas, inclusive, no você vai canto. saber dizer melhor do que eu. Vai. O violinista, eu não vou saber... Olha só que pecado. Mas o violinista que estreou a Sonata Kreutzer do Beethoven era preta. Bridgetown. Exato. Então, tipo assim, tem várias coisas, várias questões, né? E a gente sempre coloca... A música clássica, infelizmente, ela se coloca num lugar muito meritocrático, né? Tipo assim, se você se esforçar, fizer suas escalas... Existe esse conto, vai dar tudo certo. Em algum nível... Gente, a gente não tá querendo desiludir. Em algum nível vai dar certo. Em algum nível. No nível individual, de você estar bem com você mesmo, de você tocar bem. E de você conseguir alguma coisa. Sim. Mas não necessariamente... O que a gente quer dizer aqui, talvez você possa até chegar no mesmo nível técnico do que o Spala da Orquestra dos Seus Sonhos. Só isso não vai te abrir a porta de tocar lá. Não. Não. Porque se fosse assim, a gente não teria o cenário que a gente tem. Sabe? Então você olha programações de orquestras X, Y, Z. Quantos solistas pretos tem? Quantos maestros pretos vocês já viram regendo? Quantos solistas pretos em ópera que vocês já viram fazendo papéis principais? E eu não tô falando de Aida não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que a Aida é um personagem que ela é preta. E mesmo assim, ainda tem teatros hoje, europeus,
e latino-americanos que fazem blackface. Cara, isso é muito doido. E é um assunto do qual eu tenho muito a... Acho que todos nós, em algum nível, em uns mais do que outros, mas muito a aprender. Porque você falou de maestros pretos, eu também dei uma bugada. E maestras pretas? Maestrinas, maestras, não? Exato. E a gente tem grandes maestras pretas no Brasil. Por exemplo, brasileiras. Né? A gente pode falar de maestra Alba Bonfim, maestra Sara Gino, sabe? Que estão aí, fazendo um trabalho incrível. Desde trabalhos de base, como trabalhos de alta performance. Uhum. E brasileiras, e aqui, do lado, sabe? E é isso. As pessoas sempre estiveram aqui. As pessoas sempre estiveram ali. Só que por algum motivo o holofote não chega. Por qual motivo? Essa é a minha pergunta. A gente tem um grande, por exemplo, a gente tem um grande professor de violino no Brasil. Um grande professor e um excelente violinista. Um cara fenomenal. Talvez eu sei do que você está falando. Eu acho que sim. O da USP? Exatamente. Que maravilhoso! Professor Ele Dr. Marcos maravilhoso, Santos. maravilhoso. Professor Dr. Marcos Santos. Tipo assim, gente, esse homem tocando, ensinando, fazendo Cara, tudo. e sabe quando eu descobri a existência dele, que não faz muito tempo, na verdade. Eu acho que eu descobri a existência dele quando ele assumiu a cadeira da USP. E aí, nossa, que legal, não sei o que, eu fui ver quem era. Aí fui ver, tipo, toca violino para um caramba. É um baita violinista, baita violinista. Exato. E eu nunca tinha usado falar. Tocou ontem o concerto de Dvorak no violino. Tipo assim, e aí eu fui ver... eu fui ver coisas dele tocando e já fiquei assim, tipo... Uau! E aí fui ver o currículo e você fica... Uau! Ele já tocou com o Joshua Bell. Já tocou com o Joshua Bell. O duplo de bar, inclusive. Velho. E assim, é um puta cara e que... Por algum motivo... Que não se sabe qual. Nossa, nem posso imaginar. Ninguém imagina qual. Né? E aí é isso, tipo assim, durante a pandemia, eu tava todo mundo parado, sei que lá, e tava aquele sentimento, e eu fiquei muito... Eu coloquei meus pensamentos em ordem, eu voltei para casa dos meus pais, da minha mãe, e a minha mãe e meu tio são fundadores do movimento negro na Paraíba. Né? Tutu de Carvalho, João de Carvalho, mamãe e tio. E lá na minha casa tem uma biblioteca muito ampla de literatura racial, de letramento racial. E aí eu fui lá reler algumas obras. Eu falei, putz, e o que eu estou fazendo nesse lugar que eu ocupo? Além de existir, né? Para além de existir, que já é uma militância estar ali sendo uma pessoa preta. E aí eu falei assim, não, eu preciso conversar com algumas pessoas. E aí eu comecei a ligar pro povo. Cara, você sente isso? Como é que é para você? Não sei o quê. Eu falei, vou fazer uma série. E aí eu fiz uma série de entrevistas, de lives, que eu fazia todos os dias durante a pandemia, que chamava Sons, Notas e Identidade. Que era justamente no sentido de falar... Porque as pessoas sempre falavam assim, mas eu não chamo pessoas pretas porque não tem. Eu não chamo porque eu não conheço. Eu não chamo porque não adianta ser só preto, tem que ser preto e bom. Não tem. Como se não houvessem bons. Exato. E aí eu falei assim, peraí. Deixa eu apresentar uns caras aqui. E aí eu fiz 72 entrevistas. Né? O Willer foi um dos entrevistados, inclusive. Né? O Willer, que foi um violinista que quando eu fiquei sabendo dele pela primeira vez, eu fiquei doido. Porque eu não conhecia o Willer pessoalmente ainda. Eu vi um trecho de um vídeo no Instagram do concurso de Porto Alegre? Curitiba? Porto Alegre, né? Da Casa da Cultura, é um negócio assim. Eu vi um trecho de um vídeo e eu, tipo assim... Isso Quem é esse menino? Quem é esse cara?
Exato. E aí eu vi que o Carmelo tava lá também, aí o Carmelo era meu amigo, aí eu perguntei, não, eu sou um menino, não sei o quê, fiz uma apresentação, não sei o quê. E eu fiquei assim, aí logo em... Não sei se foi exatamente logo em sequência. Isso foi em que ano? 2018. Então logo na sequência de 2019, eu fui passear lá em Poços, tá lá o Willer. Fui como se eu já conhecesse, a moto tem... Willer! Foi aí, cara! Exato. E assim, e o Willer é um fruto de uma geração relativamente nova. Ele é bem mais novo do que eu. E eu quis, dentro dessas entrevistas, trazer um espectro amplo, né? Então, tinha desde o Willer, e tinha mais nova do que o Willer, tipo a Isandra Machado, que também faz um trabalho na música popular, na música pop dela, que também estava lá, e até pessoas de gerações para trás, Edna de Oliveira, Carlos Aleixo, Sônia Rai, pessoas que estão em outros âmbitos, além da performance ou de estar numa orquestra X. Eu quis abranger, tipo, performance, ensino, pesquisa, regência, ópera, música de câmara, no Brasil e fora do Brasil. Eu tive participação do That Viola Kid. Que legal! Isso. O Jordan Beck também, que foram algumas... O That Viola Kid, ele fazia uma série no Instagram dele muito legal, né? De Ele é daily impressionante. vlog. Exato. E tocando pra caramba. Ele é incrível. E ele faz o rolê dele, sabe? Ele viu que ele não se encaixava naquela coisa e ele criou o rolê dele. E também foi muito rico ouvir essas histórias. E todas essas histórias estão disponíveis no seu Instagram? A tristeza, cara. Como então, assim? Olha só. Essa série de entrevistas me deu uma visibilidade que eu não estava nem esperando ter. Né? Fui indicado para prêmio na revista Concerto, sabe? Me deu uma visibilidade enorme. Mas também me deu uma visibilidade de hates, né? Você não estava preparado? Não. Não estava. E, assim, hates de pessoas desconhecidas, hates de pessoas conhecidas, hates de pessoa que eu admirava. E depois veio um cyberataque que apagou meu Instagram. E você não conseguiu recuperar esse Instagram? Ele apagou todas as entrevistas. Oh. Mas calma, gente. Eu tô correndo atrás, através de editais, de transformar as entrevistas em um mini doc. Refazê-las. Ok. Né? O material que eu tinha não existe mais. Cara, Mas será que não existe mais? Porque assim... Eu fui na delegacia de... Uma vez na internet... deve existir, mas assim... Exato. O problema é como... Eu fui na delegacia de crimes digitais e tudo. Foi um... foi... o problema é que essas empresas, essas big techs, como a galera chama, elas não ajudam muito. Não. Elas não ajudam nada, pra falar a verdade. Nada. Então, se eu for depender da boa vontade do Instagram pra ressuscitar, não vai. Porém, existem sites, e aí quem tá assistindo aqui talvez possa ajudar, inclusive, nisso. Existem sites, ou serviços, servidores, que monitoram a internet e baixam tudo que está público na internet. E muitas coisas é possível. Por exemplo, tem um site que você quer ver assim, como que era o site X em 1990. Esse site tem armazenado todo o conteúdo de como era o site em 1990. Então eu sei que existem esses sites e esses bancos de dados que estão fazendo download de tudo que está na internet o tempo todo. Uau! É descobrir se tem um desses que estava monitorando o seu Instagram por qualquer motivo, porque ele meio que se estava público. Se estava público, eu tenho certeza que tem isso baixado em algum site lugar. gringo, algum site russo. Cara, você pode ter certeza que em algum site russo tem esse negócio baixado. Uau!
E aí talvez dê pra ressuscitar. Gente, se alguém tiver Porque, esse assim, material, por favor, ajude. E eu tô falando isso porque às vezes eu faço ego search, sabe? Procurar meu próprio nome no Google, Aham. ou em outros sites de busca. Não só o meu nome, mas o nome do violino didático. E eu já achei muito conteúdo do violino didático em site japonês, em site russo, que não tá associado a nenhuma conta do violino didático. É só gente que... É só algum servidor, alguma inteligência artificial que pegou e subiu em algum lugar. Entendi. Então, assim, o problema é achar, mas É, eu acredito que Eu não que tenho existe. essa habilidade toda, É. não, mas eu vou, assim, vou ser muito grato por essa ajuda aí. Se alguém souber os caminhos pra achar isso, como era o nome desse Instagram? Era IB Violista. IB Violista. Tudo junto, sem nenhum ponto, nenhuma... Ok. IB Violista. Cara, até eu vou dar uma olhada se eu consigo. Porque eu sou muito rato de internet, velho. Eu não sou um hacker nem nada assim, mas de pesquisar coisas, meu amigo, nossa, tanta coisa que eu já achei. Antes de assistir documentário do... Agora tem no YouTube, mas antes não tinha aquele The Art of Violin Playing, tá Sim. ligado? Cara, eu assisti isso daí ainda nos inícios dos anos 2000, não tinha isso aí no YouTube. Emule, o Torrent, tá ligado? Caçando, baixava 300 vírus e no meio vinha... Vários vírus. E no meio, puta, esse aqui que eu queria. Então, não sei, de repente em algum site russo, algum site japonês... Alguém baixou isso, né, pra ver. Não é que é alguém. Isso Não, a galera fala de banco de inteligência dados. artificial agora, mas esse tipo de serviço autônomo, vamos dizer assim, já existe desde quando existe internet, entendeu? Entendi. Então, o tempo todo Se tem faz- servidores fazendo download de tudo que é postado na internet. Pra quê? Fica aí a pergunta no ar. E a gente foi pra muitos assuntos legais, mas tem um assunto muito legal que a gente tá fugindo. Vai. Você. Eu? Você falou que ficou 6 anos na Alemanha. Como você foi parar na Alemanha? Uau. Bom, assim, eu sou de João Pessoa. Eu sou original de João Pessoa. As pessoas não sabem muito de onde eu sou. O Willer falou que você era de Recife. Ele falou pra mim, pergunta se ele é de Recife. Ai, gente, não. Não vamos entrar nesse assunto. Você é de João Pessoa. João Pessoa. João Ok. Pessoa. E não fale nunca que uma pessoa de João Pessoa é de Recife. Ok. E nem vice-versa. Ok. Bom, eu sou de João Pessoa, capital da Paraíba. E lá eu fiz a minha iniciação musical. E é uma cidade com muita produção musical clássica, desde muito tempo. Você começou em João Pessoa como? No método Suzuki. Na escola do Ademar? Não. Tá. Não na escola do Ademar, porque eram 2 escolas lá em João Pessoa. A do Ademar e da Ana Elizabeth. Uhum. Eram 2 escolas paralelas que trocavam. Figurinha quando... Mas elas eram independentes. Assim. Mas eram da filosofia Suzuki. E eu comecei com a tia Ana. Entendi. Mas Suzuki não funciona. Como que você começou com o Suzuki? Ai, cara, então. Se não funciona, tem um tanto de gente disfuncional tão boa. Pois é, essa Hilary Han aí, né? Tipo, Joshua Bell, Iberê. Essa galera... Suzuker. Cara, e é muito engraçado, porque, tipo assim, desde então eu tenho. Foi tão mal, né? Mal, que eu tenho as músicas do Suzuki até hoje. Decorado. Decor, sim. Então, tipo assim, comecei no Suzuki, mas lá no Paraíba, a música de concerto, ela é primordialmente orquestral. Então tinha orquestra infantil mirim, infantil 2, infanto-juvenil, jovem plus, adulta. E era assim, 30 plus. sênior, Então tinham várias orquestras. E aí eu entrei na orquestra infantil, lá eu troquei para viola. E aí Então você começou no violino. comecei no violino. Ok. Você teve um passado glorioso. Eu tive esse passado. Mas
Mas assim, né? O canal é violino didático, ainda não é viola didático. Então a gente tem que... Bom, eu comecei no violino, sim. E aí troquei, eu tinha 13 para 14 anos. E aí depois eu fui para orquestra jovem e tal. E aí fui estudar em Belo Horizonte. Fiz meu bacharelado em Belo Horizonte. Alguma coisa aconteceu. Tipo, vou para Belo Horizonte. Do nada no projeto. Não, o que aconteceu foi, tipo... Eu sempre fui um violista muito ambicioso. Uhum. Né? Eu sempre quis tocar tudo, fazer tudo. Eu era muito mais do que eu sou hoje. Uhum. Hoje a maturidade me deu uma coisa assim, Iberê, tá... Né? Vamos evitar a fadiga. Mas na época eu era muito frito, eu queria tocar, tipo assim, tudo. Tudo que existe. Tudo que existe. Pra violino, pra viola. Pra violino, pra viola, pra violoncelo, pra flauta, pra oboé, né? Tudo. Uhum. E lá em João Pessoa, o período que eu entrei na faculdade era um período meio de transição. O meu professor, na época, estava se aposentando e ainda não tinha entrado... Na faculdade de João Pessoa. Isso, tá. Na UFPB. E aí tinha recém entrado uma outra professora e aí eu fui para um festival em Juiz de Fora, Festival de Juiz de Fora, e aí, de novo, a questão racial vem. E aí eu conheci o professor Carlos Aleixo, que é o professor de viola, um dos professores de viola da UFMG até hoje. Que foi a primeira pessoa preta, doutora em viola que eu vi na vida. Sendo professor em um festival, tocando tudo, dando aula. Eu falei assim, peraí, o que é isso? E o cara, tipo assim, de braços abertos. E eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara. Eu nunca tinha visto. E aí ele falou, eu dou aula em BH, se você quiser. E aí... Quero. Eu quero. Aí eu voltei de Juiz de Fora já pronto para dizer para minha mãe, estou indo para Belo Horizonte. Ela falou, não. Não vai. Falei, mãe, não estou pedindo, estou dizendo que vou. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Ok. Né, eu já estava na faculdade. Ela falou, mas sua faculdade... E como é que porque vai fazer? você ia ter que iniciar ou continuar o curso em Belo Horizonte, ou começar de novo. Exato. Ou continuar em João Pessoa, ou tentar a transferência, mas só que não dava para transferir, porque eu estava no início. Então eu tinha que fazer vestibular de novo em Belo Horizonte, passar e começar o curso de novo. Numa cidade que eu não conhecia ninguém. E aí minha mãe ficou desesperada. Eu falei, mãe, tá. É isso que eu quero. E eu acabei indo. E começou o curso de novo? Comecei o curso de novo. Com a cara e com a coragem, porque a minha família não tinha essas condições de me manter e nada. Mas, assim, com muito esforço e com a ajuda daqui, fui. E lá em Belo Horizonte foi... Assim, o curso me fez muito bem, né? Abriu... Me fez florescer enquanto violista e enquanto músico. Lá eu desenvolvi... Minha relação com o Carlos Aleixo desenvolveu, né, enquanto professor e aluno, porque a gente era realmente muito, muito parecido as nossas vivências, né? Então a comunicação era muito direta. E ainda tive a oportunidade de conhecer a Celina e o Miguel, que são meus padrinhos na música, que me apresentaram o mundo da música de câmara. Terminei meu curso, comecei a fazer cachê na Filarmônica de Minas, fiquei 2 anos lá de contrato, praticamente. E aí veio uma premiação no festival lá em BH, o Festival de Maio, que eu tive uma grande oportunidade de tocar o Souvenir de Florença com o quarteto Carlos Gomes e com o Antônio Menezes. Bravíssimo. Minha alma assim, ó. Aqui, ó. No primeiro ensaio eu tava assim, sem alma. Eu tava de primeira viola, assim. O Cláudio só fez assim, ó. Tô
mentira! E eu assim, meu Deus do céu. Que eu sobrevivo até o final. Mas no final desse festival eu ganhei a premiação e o Antônio pagou minhas passagens para ir fazer minhas provas na Alemanha. Como Mas premiação. como você descobriu o lugar que você foi pra Alemanha? Então, não descobri. Eu só saí chutando. Daqui ou de lá? Daqui. Tá. Eu falei pra... A Celina foi essa pessoa que me indicou lugares na Alemanha. Eu tinha amigos estudando lá. Ia meio que tateando. E fui mandando e-mails para os professores com referências, meus vídeos, dizendo que tinha a intenção de estudar lá. E com a pretensão de estudar ou fazer aulas com esses professores antes de fazer as provas. E aí chutei para vários, e alguns me aceitaram, outros não. Uhum. E foi assim que eu fui. Quando um disse assim, não, Iberê, venha que a gente se prepara para a prova. Falei, beleza. Aí eu já, quando o Antônio Menezes já falou assim, para onde é sua passagem? Eu falei, é para Berlim. Então tá bom. Aí ele foi lá, comprou, e eu fui. Que da hora. E como você conseguiu juntar dinheiro para se manter em Berlim? Então, não juntei. A história clássica. A questão foi tipo assim. O prêmio desse festival foi... o Antônio me deu as passagens. Uhum. O Quarteto Carlos Gomes se juntaram lá e cada um deu... Fez um rateio. Cada um deu 200 euros. Os outros professores do festival deram cada um 200 euros e fez um bolinho. Um bolinho ali e disse assim, meu filho, vai lá... Se vire. E por favor, que dê certo. Mas já é uma super ajuda, né? Foi essencial. Uhum. Essencial. E aí, de lá, eu fui me virando, né? Fazer cachê, fazer trabalhos. Cachê demorou, viu? Qual foi o seu primeiro trabalho na Alemanha? Professor de dança. Você dança também? Aham. Tá, essa parte eu pulei. Quando você aprendeu a dançar? Antes de tocar. Caramba! A dança é uma coisa muito forte na minha família. Minha avó dançava, meus pais dançam. Tudo bem. Tá tudo bem. Engasguei só. Corta aí. Na verdade não tem corte, mas vai ficar legal. Vai ficar legal? Meu Deus do céu. Eu só engasguei, gente, mas tá tudo bem. Lá em casa, a vivência da dança sempre foi muito presente. Uhum. E aí, lá na Alemanha, eu via uma oportunidade de um crescimento do interesse dos alemães e do pessoal que estava lá, de danças latino-americanas. Então, eu fui dar aula de forró, de samba, de salsa e de bachata. Caramba! E aí, nesse lugar onde eu fui dar aula dessas danças, eles eram escola de dança durante a semana e no final de semana era bar. Então, eu dava minhas classes de dança e na sexta e no sábado eu era barman. Cara, que da hora. Eu comentei isso em um outro podcast, em alguns podcasts que eu comentei. Eu acho que esse tipo de vivência, e por esse tipo eu me refiro a músicos que fizeram coisas além da música, enriquece muito a gente como ser humano. Sim. Porque você vê, pelo menos eu vejo, que não é vida ou morte. É um trabalho que a gente ama e que a gente dá tudo da gente e que significa tudo pra gente. Sabe o que é vida ou mas morte? Mas não é vida ou morte. Já pagar as contas. Pagar as contas é vida ou morte. Tipo assim, ter dinheiro para fazer a sua feira e comer. Pagar o aluguel para você não ser despejado. Isso aí é vida ou morte. Pagar a comida das crianças, dos seus bichinhos, para quem tem bichinho. Exato. Isso aí é vida ou morte. Agora, tudo o resto... Aí o arco era para cima, eu fiz para baixo. Tá, conserta na próxima, mas não é vida ou morte. Morreu por isso? Porque eu esqueci uma página inteira da parte...
Tá. Que pena, faz de novo o teste, ou toca de novo depois. É. As pessoas esquecem que arte é expressar, não é um bocado de nota na partitura, ou tal pincelada que você deu errado, ou qualquer passo que você deu errado na dança. Um passo errado na dança, uma nota errada, um trecho errado, um branco. Que pena, estude para que não aconteça e tá tudo certo. Pronto. Estude não para que não aconteça, não. Estude para evitar de que aconteça, que pode acontecer. E se acontecer, estude também para você ficar bem. É. E que você consiga se erguer. Exato. E mesmo, hoje em dia, pelo menos, eu vejo assim, quando eu tô tocando algo e erro, alguma coisa que pra mim é muito feio. Se naquele... Eu só me martirizo um pouco se naquele momento eu não estava presente pro que eu estava fazendo. Porque aí é um problema. Agora, se eu estava presente e eu estava intencionalmente dando o meu melhor e errei, não tenho nada do que ficar triste. Porque foi o melhor que eu consegui naquele momento. É isso. E aí o que aconteceu? Essa vivência toda, ela era muito desgastante de manter com a vida de Musikhochschule, né? Na Alemanha. Aconteceu uma vez, uma colega perguntar, Bere, com quantos anos você começou a tocar viola? Eu falei, com 13 para 14. Ela, uau! Com 13 para 14 eu ganhei o meu segundo concurso internacional. Parabéns. Parabéns. A gente tá no mesmo lugar, na mesma escola. Você tá tocando no quarteto comigo. Tem uma situação assim com uma pessoa muito querida que não vou citar o nome. Tava numa praça, fazendo um cachê com uma orquestra. E aí... quantos anos você começou? Aquele papo, né? Medição. Com quantos anos você começou? Eu comecei com não sei o quê. Com essa idade eu já tava tocando com não sei onde. E você? Não sei o quê. Com essa idade eu tava tocando não sei onde. Aí na hora que chegou nessa pessoa maravilhosa, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, você... com quantos você começou? Comecei com... Nossa, nessa idade eu tava tocando na Filarmônica, sei lá o quê. Nossa, que legal. E agora você tá aqui com a gente, tocando na mesma orquestra. É isso. Não existe demérito e é muita bobagem. Parabéns se você venceu um concurso, mas e aí? E aí? Um prêmio? Você quer um outro prêmio? Você quer que eu faça uma ciranda? O que você quer? Um biscoito? Assim, ninguém tá demerecendo o prêmio da pessoa. O problema é que algumas pessoas querem medir competências só jogando a informação assim... Ou usar isso para diminuir a vivência do outro. Isso exatamente. Aí a minha questão foi, as vivências nos conservatórios europeus, nos conservatórios alemães, eram muito diferentes da minha vivência. No Brasil... Isso para a Alemanha, você foi em que ano? Em 2015. Estamos pulando parte da história aí. Por quê? Antes disso, você fez uma competição brasileira. Ele estudou, tá? Ele estudou. Onde você foi estudar alemão no Instituto Goethe? Foi ou não foi? Não fui pelo Instituto Goethe. Ok. Mas fiz essa grande competição brasileira. A maior competição brasileira. A única televisionada, na verdade. O concurso de calouros da música clássica da música, né? No Brasil, da TV Cultura. Prelúdio. O Prelúdio. Exatamente. Eu fiz o Prelúdio em 2014 por uma indicação que talvez ele nem saiba que foi ele que fez, que plantou essa ideia na minha cabeça, de um dos seus convidados, Maestro Cláudio Cruz. Que maravilhoso! Exatamente. Ele disse, Berê, você deveria ir fazer o Prelúdio. Eu fui tocar pra ele uma vez, num festival lá em Belo Horizonte, no final de 2013. Em maio de 2013. Aí eu fui lá, toquei o concerto de Bartók pra ele. Você toca o concerto de Bartók? Gente, olha só. Você que está ouvindo aqui, assistindo, eu não toco só o concerto do Inhatali, tá? É uma piada interna, porque na verdade já rolou uns 3 podcasts antes desse podcast. É verdade.
Ai. Mas, Você assim, tocou o Bartók pro Cláudio Cruz. Isso, toquei o Bartók, aí ele falou, né, do jeito dele, não, aqui, faz aqui, isso aqui não funciona, isso aqui... Pá, pá. E aí eu falei assim, bom, agora vou tentar impressionar o Cláudio aqui, vou tocar o concerto que eu sei tocar, né? Aí fui lá e toquei o Yatri pra ele. E aí ele falou assim, uau, nossa, muito bom. E eu falei, Cláudio, eu queria muito solar esse concerto com orquestra e sei que você tá na estadualzinha e será que teria uma possibilidade? Aí ele falou, olha, Iberê, teria se você fosse músico da estadualzinha. Que aí tem os jovens solistas. Exato, aí você poderia fazer, mas a gente não tem essa de jovens solistas de outro lugar. A gente convida solistas estabelecidos ou músicos da orquestra. Mas eu acho que nesse ponto que você tá com essa obra, dá para você fazer o prelúdio. Falei, puxa, nunca tinha nem pensado, porque eu acompanhava o prelúdio. E até então, o prelúdio ele existe desde 2005, e até então não tinha tido viola no prelúdio nunca. Sério? Não, Eu fui a primeira viola do prelúdio. Caramba. Em 2014. Ou seja, quase 10 anos de programa. Para ter uma viola. E aí eu fui até bastante bem, eu fui até a semifinal. E, assim, tinha uma grande estrela, que na época ainda não era uma grande estrela, mas veio a ser uma grande estrela, concorrendo diretamente comigo na mesma eliminatória, que era o Guido Santana. Ah, só? Que azar, hein? Bem na sua vez? Bem na minha vez. Mas, olha só, eu ganhei do Guido Santana. Sério? Caramba! Ele tinha 9 anos, Eu tinha 23, eu tinha 23. Mas, enfim, tá lá. Caramba! Quem quiser ver, tá lá no YouTube. Que interessante. E aí, tipo assim, eu não venci o prelúdio, mas me deu uma grande visibilidade, assim. Pessoas começaram a me ver, e aí, de novo, eu vou... Olha, gente, desculpa. Vocês vão dizer, que chato, esse cara só fala de raça e nenenã e racismo. Mas olha, gente, eu vou falar. É isso mesmo. Teve uma vez, desculpa eu falar isso, porque na hora que você estava falando, eu lembrei, e aí eu acabei não falando no momento, mas tem a ver com o que você ia falar agora e que você vai falar agora. Eu não sou exatamente engajado necessariamente na causa, porque não é nem o meu lugar de ser exatamente engajado. Mas por algum motivo eu estava falando sobre isso com alguns alunos numa escola particular que eu dava aula. E aí começou aquele papo, professor, mas você não acha... na verdade era sobre cotas. E aí, não quero nem entrar muito a fundo se você não quiser, mas assim, o papo era esse. E eu, por muito tempo, fui contra cotas porque eu não entendia a função exata das cotas. Tá. E aí, só que nesse momento eu já entendia um pouco mais, porque tive uma amiga preta e que me ensinou muito no período que a gente conviveu. Muitas coisas no período que a gente conviveu sobre isso. E aí uma aluna estava falando sobre isso, não sei o quê. Não, mas porque não é justo, porque eu estou aqui me matando de estudar e não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu perguntei, você acha que quem estuda num colégio... Fui fazendo poucas perguntas para ela se dar conta. Você acha que quem estuda num colégio como o que você tá, que é tipo um dos principais colégios aqui da cidade, tem mais chances de passar no vestibular? Aí ela, eu acho. Interessante. Por que você acha? Porque aqui o ensino é melhor por causa disso, assim, assado. Interessante. Olha ao redor. Aí ela olhou ao redor. Quantas pessoas pretas você vê aqui? Aí ela ficou pálida. É exatamente por isso. É isso. É isso. E aí, trazendo esse gancho, a visibilidade que o Prelúdio me deu
me fez receber várias mensagens das minhas redes sociais de pessoas pretas, de jovens pretos, em lugares inimagináveis. Tipo assim, tem um jovem preto que hoje é um amigo e um grande violista, músico da USB, né, o Washington Teixeira, que mandou uma mensagem linda, porque ele assistiu minha prova. Tem uma outra amiga, que agora é academista da OSESP, Kim Assis, uma grande violista, grande artista, tive grande o prazer cantora, de tê-la tudo. aqui em casa na semana passada. Kim é maravilhosa, incrível. E também foi uma pessoa que veio falar comigo. Eu te vi no Prelúdio e aquilo me inspirou a tocar e a alcançar lugares melhores, porque eu me vi em você. Eu falei, pô, eu não ganhei o Prelúdio, mas foi uma vitória ali fenomenal. E hoje eu estou, já faz 2 anos que eu sou parte da banca. Não. Bravíssimo. Vamos, gente, bravíssimo. Bravíssimo. Cara, como é a sensação de você voltar pro programa, subir ali na parada onde fica a banca e se apoiar, assim, olhar o palco onde você teve como jovem músico? Cara, então, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que existe uma diferença de mim para os meus colegas jurados, porque eu estava lá e não faz tanto tempo. Uhum. E... Faz 10 anos. Faz 10 anos. Mas, tipo assim, meus colegas já são músicos ou pessoas dentro do cenário da música. Ou Há bastante tempo. Há bastante tempo. Né? Eu acho que eu sou o jurado mais jovem que já teve na banca do Prelúdio. E assim, eu consigo trazer para os candidatos uma sensação de, cara, calma. Eu tive aí, eu sei que você tá passando. Eu sei, eu estive aí. E poder dar esse feedback de um lugar, tipo assim, cara, Tá tudo bem. tranquilo. Isso não representa o que você é ou o que você toca. Só o que o momento teve. E o Prelúdio é uma competição e, ao mesmo tempo, um programa de TV. Uhum. E a gente não tem esse controle, a gente não existe uma reunião dos jurados. E pra quem não... Cara, se vocês nunca foram... Se você tem a oportunidade, você mora em São Paulo, nunca foi ver uma gravação do Prelúdio... Vá lá assistir. Vá lá assistir. Porque você vai ter uma é muito diferente do que assistir um concerto. Não é exatamente um concerto. É e não é um concerto. Exato. E você vai ter uma perspectiva muito diferente do quanto é mais difícil tocar no palco. Pra quem tá sendo avaliado. E avaliar. Porque, por exemplo, aí você vai e chega lá, aí a produção vai e diz assim, ó, hoje tem uma cantora, um percussionista tocando marimba... Um trompista... Um percussionista tocando marimba, um clarineta e um violino. E aí a cantora vai cantar uma área de Gounod, o cara da marimba vai tocar Sejourné, o cara da clarineta vai tocar Mozart e o violino vai tocar Tchaikovsky. Avalie. Aí, tipo assim, e não tem tempo de você pensar, refletir sobre a performance, fazer... Não, é tipo assim... Tchá, cortou. Iberê, o que você achou da cantora? É assim. Iberê, o que você achou do nosso Paganini de Bauru? Aí você fica assim... Você tem que na performance... Durante a performance já ia anotando. Já pensar e durante a performance dos outros candidatos já fazer um balanceamento e assim, ao mesmo tempo, tipo assim, balancear o quê? São 4 propostas diferentes. Que critério? É tipo assim, por exemplo, na minha eliminatória que eu fiz, tinha eu,
A grande trompista Tayane Sepúlveda, foi trompista do Heliópolis durante muito tempo. O menininho talentoso, Guido Santana. O Guido Santana, que tinha... Assim, eu tinha 23, a Tayane tinha 20, o Guido tinha 9. E o Neilson Crepaldi, que era regente, tinha... Na época... Ele 20, foi como regente? Foi como regente. Que Ainda doideira. tinha. Na minha época ainda tinha regência. Ele tinha 29, ou quase 30. Porque a regente podia ir até 30 e poucos. Como você vai avaliar essas coisas? Guido tocou cenas de balé de Beriot. A Tayane tocou Mozart 4. Eu toquei o Iñártali. E o Neilson regeu o segundo movimento da sétima de Beethoven. É uma situação difícil, mas é... E ao mesmo tempo, tipo assim... O que eu tento fazer é fazer a galera ficar tipo assim, gente, calma. Uhum. Porque é isso, é um programa e a gente tem que avaliar alguma na coisa. Na minha percepção de ouvinte, nunca nem fui participante, nem banca, de alguém que vê na TV de vez em quando, no YouTube de vez em quando, que foi lá uma vez ver. É mais um programa de TV do que qualquer outra coisa. Essa é a minha percepção individual. É sim uma competição, é sim uma das maiores vitrines para um jovem músico no Brasil. Sim. Mas é mais um programa de TV. E tá tudo certo. É um programa de TV. A proposta é ser um programa de TV. Então, tem algumas coisas. E tipo assim, existe uma direção. Uma coisa que eu achei muito legal é a orquestra do Prelúdio com o solista soa muito melhor lá do que na TV. Cara, isso eu achei, assim, impressionante. Soa muito melhor lá, estando lá ao vivo, do que na TV. Então, gente, quem for daqui de São Paulo, vai lá assistir o Prelúdio ao vivo, porque tem outro feeling. Exato. Outra coisa, final de Prelúdio é muito legal. E como que você foi parar no Prelúdio, como jurado? Então, essas coisas, eu voltando, eu sempre volto para o trabalho da militância, porque, bom, é o que eu tenho me proposto a fazer. A militância, ela não se constrói ou ela não se solidifica sem pontes. E para essas pontes serem construídas, elas precisam de diálogo. E precisam de pessoas do outro lado dispostas a ouvir. E não só ouvir e agir. E eu encontrei na minha vida algumas pessoas bastante dispostas a ouvir e agir. Dentre elas, Carmelo de los Santos, Fábio Presgrave, Carmelo de los Santos, amamos você. Matias de Oliveira Pinto, Celina Tchervinsky, Christian Budu e Irineu Franco Perpétuo. O Irineu viu as minhas entrevistas naquela minha série, me indicou ao Prêmio Concerto, e aí ele estava numa reunião do Prelúdio e eles estavam decidindo dar uma... O que é o Prêmio Concerto? Eu nunca escutei falar. A revista Concerto, ela premia iniciativas na música. A Prêmio Revelação... Pô, indiquem o podcast aí, gente. Pois é. Isso é uma boa. Indicar o violino didático, na verdade, né? Como um canal todo. Como influência que o violino didático tem no ensino de música à distância. O Prêmio Concerto é isso, assim. É um prêmio que a revista dá a algumas iniciativas. E tem várias categorias. E eu fui indicado ao Prêmio Revelação. Legal. Maestro José Soares e Maestra Natália Laranjeira. Eram nós três. O José Soares é maestro assistente da Filarmônica de Minas e a Maestra Natália Laranjeira estava na assistente de Santo André. Ou não? Teatro Colón. Colón, ok. E aí, tipo assim, eu não era regente, estava competindo com 2 regentes. Do caramba. Me deu muita visibilidade. E aí lá na reunião de cúpula do Prelúdio, eles estavam decidindo renovar os jurados. Aí o Irineu falou assim, Iberê. Aí o pessoal, mas ele é muito novo, não sei o quê. O Irineu, Iberê. Só escuta.
chama ele. O Irineu é tipo assim, um do pessoal que bota assim no escudo, assim, Iberê, ele é um cara... Que legal. É. Ele é literalmente um dos perpétuos do Prelúdio, né? Ele é o perpétuo. Ele é do o Prelúdio. perpétuo do Prelúdio. É. E ele sempre faz umas observações muito legais. Sim, e assim, é um cara que a gente tem a gente não tem um hábito de ter crítica de música, né? Uhum. Ou uma escrita jornalística voltada para a Música de concerto. E ele e o João Luiz e a revista Concerto é o que faz isso. Eu lembro quando eu era estudante lá na EMESP, que eu ia na Saraiva Pegar pegar a revista Concerto. Revista Concerto. Eu, se eu vasculhar aqui em casa, eu devo ter ainda pelo menos umas 7 edições. Então, é o que a gente tem de material Uhum. escrito. Existem várias críticas, mas existem também várias coisas muito positivas que se faz ali. Uhum. E aí o cara falou, assim, bota o Iberê lá. E aí eu fui chamado. E eu fiquei tipo assim, uau. E aí o Irineu falou, Iberê, Então, pra você, chegou meio que do nada. do nada. Que doido. Tchau, Carla! Até mais! Tchau, Carla! Eu estava sendo discreta. Tchau, meu Te amor. amo, meu amor. Um prazer tê-la aqui na Residência Didática. Ai, foi muito bom. Volte sempre. Ver os bastidores. E então pra você foi meio que... Eita! Foi. Inclusive, voltar lá, encontrar o pessoal da produção e a Roberta Martinelli, Uhum. sabe? Tudo era até meio estranho. Se vocês tem uns programas lá no YouTube, se vocês virem o primeiro programa que eu apareço, eu ainda estou muito assim... O que você achou, Iberê? Eu achei bom. Eu achei ótimo. E você, amigo Irineu? E o que você achou da cantora? Achei bom também. Mas aí no segundo eu já fui me soltando mais, porque, enfim, tem que dar um feedback ali, a gente tem. É um programa de TV. Exato. Então, mas foi assim, foi de repente. Ó, mas sabe o que tá faltando ali? Não, é brincadeira, gente. Mas pro entretenimento seria maravilhoso ter um Miranda, né? Pro entretenimento, nossa senhora. É, mas assim, Mas não. Não. enquanto pessoa que já esteve lá, Melhor não. tem um Miranda, um Pedro de Lara. Só mais atrapalha do que ajuda. Não sei, acho que não ia ser. Não. Pro entretenimento, já pensou? Não, Isso daqui você chama isso aqui de Tchaikovsky? Só que, enfim, não. A geração Z não pegou quem é Miranda não, tá? A geração Z não tá ligado, Não né? sabe quem é Miranda. Ídolos, gente, ídolos. Ídolos, qual é o seu talento? Qual é o seu talento? Meu Deus. Mas é porque esse formato de programa de calouro tem geralmente sempre um jurado que é Bonzinho. outro jurado que é mau, outro jurado que é neutro. Exato. Mas assim, lá no Prelúdio, Todos são bonzinhos. não sei. E na minha visão, são. Tem alguns que vão para aspectos mais... E a mesma pessoa às vezes muda de um programa para outro. Sim. Mas assim, às vezes a pessoa vai ver o caráter mais artístico, estético. Às vezes vai ver a parte especificamente técnica. E normalmente... E às vezes tem alguém que não é necessariamente de música, né? Exatamente. É. Então, é uma banca assim, normalmente formado por pessoas de um conhecimento musical mais geral, Uhum. mais abrangente. Porque não tem como botar... Senão a banca seria enorme. Uma pessoa de sopro, uma pessoa de corda, uma pessoa de percussão, uma pessoa de canto. E eles tentam revezar. E aí, normalmente, quem sintetiza mais essa coisa são pessoas da área da regência. E aí a gente tem Emiliano, Patarra, tem Alba Bonfim, tem... E aí o Irineu, que é da área da crítica. Uhum.
E aí vão vindo outras figuras, né? Pianistas, Marcelo Bratti, que vem bastante, Marcelo Jafé, eu e Yara Bernetti, sabe, pessoas de outras áreas, mas vem pontuais. Fábio Zanon. E vem, mas assim, os fixos mesmos é o Irineu e o Emiliano, atualmente. Os outros vão rodando. Que legal. E nesse momento, o que está sendo assim a menina dos seus olhos? Nesse momento, a menina dos meus olhos está sendo o Ubuntu Ensemble. E vocês estão fazendo bastante coisa, né? Graças a Deus. E que seja mais, que venha mais. Gente, vamos contratar o Ubuntu Ensemble, tá? Por favor, cara. Hoje, eu vou falar da minha perspectiva de hoje. Então, hoje rolou o concerto com a Sinfônica de Santo André, com o maestro Abel Rocha e o assistente regendo a abertura. Qual é o nome do assistente? Marcelo Falcão. Marcelo Falcão regendo a... Gostei muito dele regendo, inclusive. Ele é legal. O maestro Abel Rocha regendo a Sinfonia Concertante para violino e viola e a Quarta Sinfonia do Tchaikovsky. E falar especificamente sobre a Sinfonia Concertante, que é onde teve o solo do Iberê e do Willer. Foi assim, eu vou te dizer que foi um dos concertos para solista mais divertidos que eu já vi na minha vida. De verdade. De verdade mesmo. Porque a conexão que você e o Willer têm... Tanto que tinha vários momentos de coisas que vocês estavam fazendo. Tipo, a parte musical a gente sabe que ela é coreografada, porque você tá escrito. Exato, tá escrito. Vocês ensaiam para iniciar as coisas juntos, para finalizar junto, para entregar a resposta um pro outro, isso é normal. Só que em vários momentos eu tinha a sensação que o gestual de vocês também era ensaiado. Então, tem momentos, sabe, quando a pessoa tá tocando e tá se mexendo, normal, a pessoa não é uma pedra, se mexendo exatamente na mesma direção. E eu adorei, inclusive, se não é combinado que passe a ser agora porque eu adorei, porque quando vai ter as entradas que entram mais ou menos que juntos, vocês cruzam os instrumentos. Então, fica um de frente pro outro, ou seja, um violino para cá, viola para cá, e entra junto. E eu achei isso assim... A parte musical, obviamente, estava muito, muito boa, mas a parte cênica de ver vocês dois tocando junto estava assim maravilhoso, maravilhoso. Bom, esse é um dos aspectos bem legais dos concertos do Ubuntu Ensemble, porque o espetáculo é um espetáculo não só musical, as pessoas não vão lá e fecham... As pessoas estão vendo também. Fecham os olhos e vão ouvir puramente só a música. Então, nossas roupas têm um significado, nossa ausência de sapatos tem um significado, tudo tem um significado. E, tipo assim, o gestual, por mais que não seja ensaiado, ele é sentido, né? Então, assim, a minha relação com o Willer, eu tive que me segurar algumas vezes para não chorar hoje, porque é realmente como se eu estivesse tocando com o meu irmão mais novo. E que muitas vezes passa a ser meu irmão mais velho. Né? É uma coisa assim... Por exemplo, nos ensaios, ele é muito meu irmão mais velho no ensaio do que eu. Né? E assim... É uma coisa muito dentro da cosmogonia ou do pensamento do terreiro de Candomblé. No terreiro de Candomblé, o mais velho não quer dizer que ele é mais velho de idade, sim que o santo dele é mais velho. Então, seu mais velho pode ser uma criança de 8 anos e você tem que ir lá pedir a bênção. Eu não sabia disso. E assim, e a minha relação com o Willer, musical, é muito isso. Tipo assim, eu sou 10 anos mais velho que ele. Mas tocando com ele é muito... Eu me sinto muito acolhido pela maturidade musical dele. E isso vai sendo essa troca entre eu ser esse irmão mais velho e ele ser o mais novo, e depois eu sou o mais novo e ele é o mais velho. E aí a gente... E aí isso vira esse baile. Que assim... A sensação de tocar com o Willer e de tocar com o Ubuntu Ensemble é muito mágica, não só para mim,
mas para as pessoas que tocam, como para as pessoas que assistem, porque elas veem as pessoas se divertindo no palco, se identificando um com o outro. Essa troca é muito genuína. E o Willer está indo agora fazer as provas dele na Europa. E, assim, o sentimento é muito de felicidade, porque eu tenho certeza que vai ser uma carreira de muito sucesso. Uhum. Mas também fico triste, porque meu irmãozinho está indo embora. Então, tipo assim, foi um sentimento misto de felicidade, porque eu amo essa música. E eu queria tocar essa música com ele muito tempo. A gente planejou isso várias vezes deu errado. E essa vez deu certo e foi muito legal. E o Ubuntu Ensemble é justamente nessa proposta de trazer para pessoas pretas, dentro da música, um sentimento de pertencimento. De dizer assim, então é assim que as pessoas normalmente se sentem? Elas se veem, elas se entendem. A minha vivência e a vivência do Willer é muito parecida em vários aspectos. E muito diferente em outros, mas muito parecida. E assim é com o Jayaran, que é um dos cellistas do Ubuntu, a Raquel Paixão, que é uma das pianistas do Ubuntu, o Marcos Santos, que é um dos violinistas do Ubuntu. Que legal! E essas trocas, elas são tanto faladas nos momentos de bastidores, nos momentos de ensaio, nos momentos das viagens, quanto não faladas no momento de tocar, de olhar para ele e me ver. Eu olhava para ele e me via, e via, tipo assim, e é isso que é o Ubuntu. Eu via que o sucesso dele, o fato dele ser tão livre, tão bom, tão inspirador, me melhora. Eu só sou o que sou porque ele é o que ele é. E é isso que é o Ubuntu. Eu só sou o que sou porque somos todos nós. Esse é o significado da palavra Ubuntu? Da filosofia. É. O que significa a palavra Ubuntu? A palavra, ela é uma síntese dessa filosofia. Tá. Né? Essa filosofia desenvolvida idealizada pelo arcebispo Desmond Tutu, sul-africano, que ele desenvolveu ele juntou esse pensamento africano, esse pensamento ancestral nessa filosofia Ubuntu, que é eu só sou o que sou graças ao que somos todos nós. É um sentimento de pertencimento e de comunidade. E é isso que eu tento trazer, tanto nos concertos quanto na vivência para os músicos do Ubuntu. É tipo assim, vamos lá. E aí a gente passa pelas coisas juntos, a gente ri, a gente chora, a gente cuida um das feridas do outro, a gente conhece as cicatrizes um do outro, porque eu tenho também. Que maravilhoso, cara. E as roupas, esses símbolos, o que significam exatamente? Bom, os símbolos, eles têm toda uma filosofia em volta, né? Uhum. E eu não vou poder dizer agora Cada símbolo que significa, mas as filosofias ancestrais africanas tem muitas, tem através da palavra, através de símbolos, através de gestos, assim como em todas as sociedades. Só que foi apagado durante os tempos, e aí a gente vem trazendo. Então, nos nossos concertos, a gente quase sempre está vestido de trajes com alguma referência. Da origem. Da origem africana, de tecidos, de texturas, de cores, né? E é isso. Maravilhoso. Para quem adorou te conhecer e não te segue no Instagram ainda, como que as pessoas te acham? @ib.viola. Bem simples. Que maravilhoso. Pergunta importante. Como que você ficou sabendo a respeito do violino didático? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Eita! Então, eu já sabia que existia o violino didático, porque
eu tinha amigos em comum com você, mas mais distantes. Mas o momento que eu fiquei mais próximo do violino didático foi num grupo que existia ou existe. Você tá nesse grupo? Tava nesse grupo? Aham. Tá, ok. Da polêmica lá. Aham. E eu tava assim, ó. Eu falei, pega eles já! Sabe que eu fiz algumas boas amizades por conta dessa treta. Essa de gente treta- que nunca tinha nem falado Essa comigo. treta foi ótima. Tipo assim, veio lá violino didático, não sei o quê, e você vai tocar violino em não sei quantos dias. Eu falei, que bobagem. Esse homem deve ser um coach vendendo esquema de pirâmide. Aí eu fui lá ver e eu falei, caraca, uau. E aí teve a treta e eu falei assim, vou ouvir o que esse homem vai falar agora. E ele chegou, lá, eu falei assim, sim. É isto. Sim. E peraí, o que você achou? Sim. Cara, essa treta foi maravilhosa. Bom, Eu me arrependo de algum... Eu acho que eu me excedi em alguns pontos. Inclusive, conversei com uma das pessoas que foi a pessoa que eu acho com quem eu mais me excedi. Mas eu deixei claro, eu não discordo de absolutamente nada do que eu falei. mas Jean, eu acho que dentro de uma discussão as pessoas vão se exaltando porque as coisas passam de pontos, né? E aí, se você... Numa discussão, às vezes você vai ser mais acalorado. E aí, acontece. O que acontece é você reconhecer, tipo assim, ó, aqui eu falei pela raiva. Não era isso que eu queria dizer, mas isso Não aqui... era desse jeito que eu queria dizer, mas isso o conteúdo é esse aí mesmo. Exatamente. Então, tipo, entendo que tenha passado de pontos com determinadas pessoas em determinados assuntos. Mas, ó... Cara, Já. Eu tava aqui, ó, na torcida, fazendo o D aqui. Faz o D do didático. Faz o dedo de baixo. muito bem. E que pessoa você gostaria de ver aqui nesse podcast contando um pouco de sua história? Uau! Então, nossa. Eu acho que seria excelente ver o professor Dr. Marcos Santos. Eu imaginei que você ia falar ele. Ok. Professor Dr. Marcos Santos, esse homem é o cara. Cara, eu fui lá dar masterclass para a turma dele. Ele tá com 30 alunos de violino e viola na USP. Cara, contando todos. Todos. Cara, puxado. Muito. O cara tá fazendo um trabalho assim de Primeiro nível. incrível. Nossa, 30 alunos. Eu não sei se tem, do meu conhecimento, algum professor de universidade que tá com mais alunos do que ele. Exato. Então, o cara é o cara. Isso assim, basicamente é a sala de violino super lotada. Imagino eu. A sala de violino super lotada e a sala de viola super lotada. Exato. E o cara Pra quem não conhece muito, um professor de universidade geralmente tem, entre sua sala completa do seu instrumento, entre 8 e 12, se muito tem 14 alunos de instrumento. Isso pensando em bacharelado, Juntando todos. extensão, às vezes mestrado. Todos se forem individuais, né? Isso. É mais ou menos por aí. 14, acho que 14 já é bastante. Ele tinha 15, 16. Então. Tinha muitos. Isso na Bahia ou onde? Na Bahia. Da Bahia. Ah, tá. Tipo, isso é ter muito. Ter 15 alunos é muito. O cara tá com 30. Exatamente. Caramba. E esse cara, nossa, ele é uma estrela. Ele é uma estrela e uma luz dentro do cenário acadêmico
brasileiro. A Nana tem conversado com ele sobre alguns assuntos, alguns dos quais eu sei e outros dos quais eu não sei tanto assim. Mas a minha sensação do que a Nana fala e do pouco que eu vi é que o cara é iluminado. Ele é. Sim, ele é iluminado. E aí, ó, e pessoal que está aí assistindo a gente, você vai poder assistir Marcos Santos com o Ubuntu Ensemble Onde? no Festival de Curitiba, dia 22 de junho. Maravilhoso. Tem Instagram do Ubuntu? Tem sim. Qual que é? @Ubuntu Ensemble, tudo junto. Ensemble. Sensacional. Se você gostou desse episódio, deixa um joinha aí no YouTube, comenta o que mais você gostou. Você não concordou com alguma coisa? Argumenta, criatura. Não faz. Eu odeio comentário fechado. Sabe assim, você fez um negócio, a pessoa não concorda. Não concorda com o quê? O episódio teve 2 horas. É isso. Faz comentário aberto. Se você quer puxar uma discussão, explica o seu ponto. Faz um comentário aberto. E se você não quer puxar uma discussão, não faz o comentário. Exato. Não, faz comentário porque é bom pra engajar. É bom pra engajar. Mas Se você não sabe o que comentar, comenta palminhas. Boa. Faz palminhas, ou assim. Mas assim. Dá um joinha ou um dislike se não gostou. Pra gente aqui, ó, joinha ou dislike. Cara, Exatamente. não tô nem aí. Mas eu tô aí pra você dar alguma coisa. Dá um like ou um dislike. Se você tá no Spotify, 5 estrelas. Por favor. Ou nenhuma. Não, tô brincando. Pode dar quanto você quiser. Mas 5 estrelas. E nas outras redes tem algum jeito de avaliar que eu não sei qual é. Mas tem. E aí você avalia a gente. Se você gostou. Compartilha com os amigos. Olha lá o Iberê no Violino Didático. Tá bom? Iberê, foi um prazer inenarrável te receber aqui, enorme, cara. Jean. Um abração e até mais. Tchau.